Pessoal, a gente vai falar agora da segunda parte da ordem social, ok? Semana 13, dia 7. Aqui vai falar sobre a questão 11. Aplica-se ao Sistema Nacional de Cultura o princípio da complementariedade nos papéis dos agentes culturais. O que significa isso? Vamos pensar, pensa assim, eu não entendi nada que ele está pedindo, não sei se tem na Constituição Federal. Então aí você vai lembrar que se ele está falando de um Sistema Nacional de Cultura, ele está pensando em algo do Estado ou algo organizado pela sociedade. Você vai pensar em algo realizado pelo Estado, ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora, ele vai falar de um princípio. A gente pensa que assuntos importantes da Constituição Federal, eles são regidos por diretrizes e princípios. Então aqui ele vai falar que temos um princípio da complementariedade nos papéis dos agentes culturais, ou seja, teria como ser diferente. Complementariedade significa que um vai complementar o outro dos agentes culturais, formando assim o que? Um sistema. Será que poderia estar incorreto essa afirmação? Não poderia. Então o sistema ele é o que? Integrado, tem complementariedade entre os papéis realmente, ok? Papéis não só do Estado, mas também da própria sociedade aí como um todo, ok? Então vamos ver aí. O Sistema Nacional de Cultura é organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa. Institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade. Então veja, a sociedade está no meio. Tendo por objetivo promover um desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. O parágrafo 1º vai falar que o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura e rege pelos seguintes princípios: complementariedade dos papéis dos agentes culturais. Então, veja que não seria possível, mesmo que você não lembrasse ou não tivesse estudado de forma pontual esse assunto, seria possível por lógica, uma questão de lógica ali, não teria como um sistema não ser complementariedade, não ter esse princípio da complementariedade dos papéis, ok? Então, a questão está correta. Questão 12 é a questão mais difícil aí não só desta bateria, mas também desse assunto aí. Veja, logicamente caiu para a área 15 de consultor legislativo, que era a área aí para a educação. Veja, a repartição de competências e o regime de colaboração previsto na Constituição Federal proporcionaram avanços formais em direção a um modelo de federalismo centrífugo na educação brasileira, devido às funções normativa, redistributiva e supletiva da União atribuídas à União aí. Veja, primeiro vamos ver o que é um modelo federalismo centrífugo. Os autores trazem essa definição aqui, ó. Dois tipos de formação do Estado Federal: por agregação, que é o que? Movimento centrípeto, centrípeto, né? De fora para dentro, que é o modelo aí dos Estados Unidos, ok? Então, antigos estados são independentes e abrem mão de sua soberania para constituir um Estado Federal único.
Já o outro, que é por desagregação ou segregação, que é separação, movimento centrífugo, de dentro para fora agora, ok? Então, de fora para dentro, transformando num só, e esse aqui de dentro para fora. Então, você transforma um estado unitário, descentraliza, dividindo-se aquele poder inicialmente concentrado. Então veja, um poder inicialmente concentrado, formado diversos entes autônomos, e formando, na realidade, né? Vai ser dividindo e formado, aliás, está certo, dividindo e formado diversos entes autônomos. No caso brasileiro aí, então, é chamado movimento centrífugo por desagregação ou por segregação. Então veja, ele está falando agora da educação, que tem esse modelo, que sai do modelo unitário e vai descentralizando, porque ele diz que as funções normativa, redistributiva e supletiva atribuídas à União, devido então ele diz que em razão disto é que nós temos aí o modelo federativo, o federalismo centrífugo na educação. Veja, a lei estabelecerá um plano nacional de educação de duração decenal, ou seja, de 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Então, as ações, elas são integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Então, por isso que ele não vai ser algo que está concentrado na União, por exemplo. A educação não está concentrada na União para depois ela descentralizar esta situação por desagregação, que seria em torno disso tudo aqui. Então, cada um tem um papel diferente, certo? Então, é um modelo em regime de colaboração. Então, é por isso que o modelo, ele não é um modelo federalismo centrífugo, e sim um modelo por colaboração. Então, é isso que era o erro da questão, ok? Questão difícil, questão ruim aí. E se você não for fazer uma questão, uma prova extremamente específica dessa, dificílimo cair numa questão para você nessa situação e nesse grau aí de aprofundamento, ok? Mas seria isso aí. Questão 13, um rol taxativo. A Constituição elenca bens que constituem o patrimônio cultural brasileiro. Então ele está dizendo que na Constituição Federal temos um rol que ele é exaustivo. Temos um rol que contempla todos os bens que constituem o patrimônio cultural brasileiro. E aí, tá certo ou tá fora da razoabilidade aí? Está fora, não pode ser um rol taxativo, correto? Correto, então. Então, tá errado aí, porque não tem um rol taxativo elencado aí na Constituição Federal aí. Ok? Com conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, a questão erra porque não temos um rol taxativo. Então veja, constitui o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais aí o patrimônio, temos os bens de natureza material e imaterial, nos quais, então, é
É um rol que taxativo ou rol que que mais? Isso, exemplificativo. Então, os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, então é um rol exemplificativo. Questão 14. Modificações ao texto constitucional datadas de 2006 estenderam o direito à educação infantil até 7 anos de idade. Na realidade, antes dessa modificação aí, em 2006, nós tínhamos lá que era de quanto tempo? Que eram de 6 anos. Atualmente são de quanto tempo? É 7 anos? 5 anos? 6 anos? Então era 6, agora são quanto tempo? Isso. Agora são 5 anos. Questão aqui, ó, 5 anos de idade, de acordo com o artigo 208. Questão 15. O ensino público nos estabelecimentos oficiais deve ser gratuito, como determina aí a Constituição Federal. Então essa é a regra, sim, é o que está previsto na Constituição Federal, não é? Sim. O ensino será ministrado mediante base nos seguintes princípios: gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais, ok? Então não pode ser cobrado aí matrícula, não pode ser cobrado mensalidade. Questão 16. A garantia de um padrão mínimo de qualidade em todo o território nacional, em todos os níveis de ensino, é função da União. Então, é função da União garantir um padrão mínimo de qualidade em todo o território nacional, em todos os níveis de ensino. Quais são os níveis de ensino? Vamos ver. É o que? Educação. Temos aí a educação inicial, que é a infantil. Temos a educação aí, ensino fundamental. Temos o ensino médio. Temos por fim a educação aí superior. Perfeito? E aqui ele está dizendo que é o padrão, garantindo um padrão mínimo de qualidade em todo o território nacional e função da União. E aí, certo ou errado? Aí eu vou puxar uma seta e vou escrever aqui uma sigla de um ministério que vai facilitar um pouco mais a nossa vida. MEC. MEC facilita a tua vida. Esse M aqui meu ficou juntinho, parece um H. MEC, ok? Vai ter exames, avaliações aí do MEC? Terão ou não terão? Sim, inclusive o poder público vai ter aí a possibilidade de avaliar, autorizar a entrada de instituições privadas no ensino. Depois terá aí avaliações periódicas também aí, dá essa garantia. E aqui, como um todo, é função ou não é função da União? Sim, função da União. Então veja, a União, ela organizará um sistema federal de ensino e dos territórios. Também ela vai financiar as instituições de ensino públicos federais, ok? E exercerá em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidade educacional e garantir o que? O padrão
mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios. Então compete à União aí, ó, então a União garantir padrão mínimo de qualidade. Então veja, garantia do padrão mínimo de qualidade em todo o território nacional, em todos os níveis, é função da União. Perfeito. Questão, ela não é fácil, essa questão. Por que ela não é fácil? Porque ela foge aí do consenso comum, certo? Por quê? Porque você verifica assim que seria meio ilógico a União ter que garantir aí a qualidade do ensino, por exemplo, no município. Então por isso que é uma questão boa aí de cair em prova, que derruba muita gente. Obviamente, ó, cai para cursos específicos. Questão 17. A educação é direito de todos. Sim ou não? Sim. É dever de quem? Do Estado e também da família. Deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando aqui os 3 objetivos: o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo ao exercício da cidadania e bem como a qualificação para o trabalho. Então até aqui está de acordo com o texto constitucional, ok? Vamos continuar. O ensino ele deve ser ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, valorização dos profissionais de ensino. Tem esse princípio, valorização dos profissionais? Tem, que abrange planos de carreira para o magistério público. Tem o plano de carreira, sim. Piso salarial profissional, sim. Gestão democrática do ensino público também, garantido o padrão de qualidade aí. Veja, ele trouxe uma mescla do artigo 205 e o 206. Então aqui ele vai trazer a definição primeira lá, que é a educação, ela é direito de todos, dever do Estado e também da família. É promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E o tripé aqui, o de objetivos: o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E vai ser regido aí pelos princípios, entre eles vai ter a valorização do profissional da educação, plano de carreira, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade e piso aí, salarial profissional. Então está de acordo aí a questão. Questão 18, ele vai falar que o patrimônio cultural brasileiro constitui-se de bens materiais e imateriais, certo? Certo. Sendo que por ditame constitucional as chamadas formas de expressão e modos de criar, fazer e viver dos grupos formadores da sociedade brasileira não podem ser incluídas aí como o patrimônio cultural, como um bem do patrimônio cultural. Nós sabemos, a gente já viu aí em questões anteriores, não é isso, que tem exatamente, já que é uma questão parecida com essa, que tem exatamente essas formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver dos grupos, como bens relativos aí, bens materiais e imateriais relativos ao patrimônio cultural. Então a questão ela vai estar errada porque não pode ser incluído como tal. É isso que deixa o item incorreto. Veja, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver. Então trouxe aí a mescla aí do
artigo 216 e os seus incisos primeiros. Então, ele diz que não pode ser incluído e está errado. Questão 19 vai falar que as universidades gozam de autonomia didático-científica. Goza ou não goza de autonomia didático-científica? Goza. Então não vai ser o Estado que vai aí determinar aí a forma didática científica aí das universidades. Também vai ter autonomia aí com relação administrativamente e a gestão também financeira, bem como podem admitir também professores estrangeiros em seus quadros. Professores estrangeiros podem ser admitidos pelas universidades federais, sim ou não? Sim, pode. Então tá totalmente aí aderente à Constituição, ao texto constitucional. Questão correta, portanto. As universidades elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial e obedecerão aí aos princípios da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, ok? Então a gozar de autonomia ela não vai estar aí então aí subordinada aí ao MEC, por exemplo, para aplicar aí metodologias didáticas, o que vai ser cobrado aí nos cursos, ok? Então ela vai ter essa relativa autonomia, obviamente que vai estar aderente aí cada um dos cursos de acordo aí com as suas formações, com requisitos mínimos que se precisa aí para formar aí o profissional. Administrativa significa que eles vão gerir gestão financeira, eles vão ser o que? Independentes em relação aí ao MEC. Então o MEC não vai comprar o material para eles lá de lápis, caneta, borracha, carteira, quadro, manutenção predial e vai mandar para eles, porque cada um vai cuidar do seu, tem uma autonomia administrativa para isso, bem como aí o financeiro para realizar esses pagamentos desses contratos, por exemplo. Bem como tem patrimônio próprio, porque não é um órgão, certo? Um órgão que não tem patrimônio, o patrimônio pertence à União. Então, veja, gosta dessas autonomias, beleza? E também é facultado às universidades admitir professores, não só professores, como técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então a questão está o que? Correta. E por fim a questão 20 vai falar que a gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais é princípio de natureza constitucional. Sim, a gente acabou de ver que não é? Sim ou não? Sim, questão correta. Portanto, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, correta a questão e assim a gente termina mais uma bateria, beleza? Vamos para a próxima.